I see them rolling again. When I get on the train, I see them rolling again. But when I see you, baby, I like it. Muito bem, meus amigos, queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal. Apesar aqui do background ser totalmente Aviação Cometa aí, aproveitando aqui o momento, quase que praticamente uma homenagem e agradecimento a termos ganhado aí essas miniaturas e assim por diante. O assunto de hoje é, na verdade, Brejeira 1519. São momentos que nós passamos no canal, que a gente procura compartilhar alguma coisa com os senhores, para que os vídeos também possam ficar aí como talvez uma fonte de acesso futuro para alguém que tem interesse sobre determinados modelos de veículos. Já fizemos isso na época do Fenemê, né? Explicando o sistema de mudança de marcha do Fenemê, etc. Na época do Cargo, algumas pessoas tinham dúvida em como funcionava a reduzida do Rockwell. A gente mostrou isso também, tinha lá os seus detalhezinhos, né? Tem aquela quarta, tem que ser direta no Cargo, não pode usar reduzida, tem uns detalhes ali que você tem que ficar meio esperto. E agora chega o momento da brejeira, da gente falar um pouquinho de caminhão Mercedes e dar essa atenção. O que eu gostaria de começar falando sempre, porque não quero ser repetitivo nem nada, mas os senhores sabem que, infelizmente, aí a internet deu voz para todo mundo, deu voz para um louco aqui como professor de inglês. Nunca que eu esperava que um dia eu ia conseguir falar aí com 20 mil pessoas através de vídeos, etc. Isso aí antigamente, 30 anos atrás, só quem estava na televisão que conseguia uma coisa dessa. Hoje em dia você monta vídeos aí, qualquer um consegue fazer, qualquer um, literalmente qualquer um faz vídeos. Então a internet dá voz para quem está bem intencionado e também dá voz para os nefelibatas, né? E infelizmente esse segundo time é o que nós mais encontramos, né? Especialmente nos grupos aí, grupos de Facebook e assim por diante, são bem complicados. Então, antes que seja mais um vídeo aí para despertar polêmicas e tudo mais, eu quero deixar claro que eu vou falar com os senhores é embasado no meu conhecimento, na minha memória e o que eu sei, nem tostão a mais. Então, com certeza, eu vou falar aqui muita bobagem, vou falar aqui muita coisa errada ou muita coisa que poderia ser complementada. Aqueles dos senhores que assistem, que têm esse conhecimento e quiserem colocar nos seus comentários de forma educada, ajudar, complementar as informações, eu agradeço. Se for alguma coisa muito grande, muito importante, a gente chega até a gravar outro vídeo, sem problema nenhum. Ninguém aqui quer ser dono da verdade, como eu não quero ser dono da verdade sobre Aviação Cometa, longe de mim, longe de mim. Já tem muito sócio aí da Aviação Cometa falando nas redes sociais. Então a gente só quer compartilhar conhecimento, o conhecimento que a gente tem. Se esse conhecimento serve para alguém, serve. Se não serve, muito obrigado. Tá bom? Então vamos nessa linha aí, porque também, só mais um detalhe, existem alguns vídeos que são teoricamente completos, mas na verdade a pessoa pega um texto do Wikipedia, lê o texto, coloca um fundo musical e vai colocando um monte de foto em cima. Eu também acho aquilo chato pra chuchu, porque graças a Deus eu sou alfabetizado, se eu quiser eu leio direto no Wikipedia, não preciso que alguém leia para mim. Então o que eu vou passar aqui para os senhores é uma coisa mais à vontade. Vou tentar ilustrar com algumas imagens, sim senhores, tá? Mas de uma forma mais à vontade. Vamos lá. Bom, caminhão Mercedes no Brasil, né? O Brasil passa por um momento interessante. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, surpreendentemente, a transformação de uma fábrica no Rio de Janeiro, que era para ser uma fábrica de motores de avião, passa a ser chamada de Fábrica Nacional de Motores e passa a operar sob a licença da Alfa Romeo a fabricação de caminhões aqui no Brasil, que passam a ser chamados de FNM, Fábrica Nacional de Motores. Esse é o pai dos caminhões brasileiros, por assim dizer, né? Quer dizer,
produzidos no Brasil, mas, na verdade, uma mecânica, tudo italiano, 100%. Todo o sistema era italiano. Começa com 7.300. Eu não tenho notícia de nenhum 7.300 que exista hoje rodando. Creio eu que nem o Oswaldo, que é um grande colecionador, um grande entusiasta dos Fenemés, acredito eu que nem ele tenha um 7.300. Depois vem o 9.500 e depois em 58 sai o D11 e o D11 daí se imortaliza até 72, quando finalmente sai o 180. Tentar colocar as imagens disso daí só para ter uma sequência de Fenemé para situar historicamente onde a gente está. Porém, tem um detalhe que aí a gente conhece por questão de família nossa, né? Como os senhores já sabem, já foi comentado aqui, né? A gente é de família muito antiga da área de transporte, então a gente vivenciou isso daí. Quer dizer, eu não vi, mas eu ouvi em casa falar. Os caminhões Chevrolet, chamados aí de boca de sapo, né? Tinha uma diferença. Quando a porta era... Eu acho que eu não vou conseguir essa imagem, vou procurar depois, mas acho que não vou conseguir. Quando a porta do motorista era inteira, era fechada, assim, e era uma porta mesmo, normal, eram os caminhões que vinham montados, prontos dos Estados Unidos. Chegava aqui, era vendido. Então era chamado de caminhão norte-americano, caminhão importado. E quando o caminhão, a porta era de madeira pela metade, e na verdade a parte de cima, aqui como se fosse o vidro, né, era na verdade um plástico que abaixava, igual dos Jeeps, aí era o Chevrolet montado no Brasil, né? Ele vinha para ser montado no Brasil. Então já estava existindo caminhão montado no Brasil desde também o final dos anos 40. Então caminhão 48 por aí, 50 tal, já existia esse detalhe. Tinha caminhão que era montado no Brasil. Bom, aí lógico, no Ipiranga já tinha, vamos dizer assim, a fábrica, entre aspas, da Ford e assim por diante, né? O negócio começa a andar assim. E aí, como tudo na vida, como hoje em dia a gente tentar lembrar, quem aí lembra qual foi o primeiro veículo a usar gasolina e álcool, né? Era a Volkswagen, foi a Chevrolet. Nem eu, na época eu lembro que eu já estava assim meio ligado nessa questão de marketing e tudo mais. Um saiu o outro na sequência. Eu falei, daqui a alguns anos ninguém vai saber quem foi o primeiro. Então tem umas coisas que a gente fica sem saber com o tempo quem foi o primeiro a fazer aquilo, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, a gente fica sem saber, na verdade, aí na sequência, o primeiro caminhão brasileiro foi daí o Ford F600, né? Ou foi o Chevrolet, ou foi o Mercedes. O pessoal começou a atacar o Brasil querendo vender caminhão aqui, né? Os primeiros Scanias importados eram aqueles bicudos que inclusive parecem muito com o Mercedes, que a gente vai começar a falar aqui. Bom, mas só para os senhores terem uma noção, para quem não é da época, tem interesse em história, entender o mercado que a gente está falando, esses caminhões todos começando a acontecer aqui no Brasil, né? Na verdade, nos anos 50, o que a gente tinha muito da Ford, eu falei de F600, né? A gente tinha muito a sequência, né? F1 era caminhonete e tal, né? F3 era como se fosse depois o F4000, né? Aí tinha F6 reduzido, F7 não tinha reduzido, F8 Big Job, reduzido, roda raiada, bitelo, né? Então tinha essa sequência aí, né? O Chevrolet, nós tínhamos GMC marítimo, né? No Brasil, tudo isso estava acontecendo, chegando Scania, chegando Volvo aqui, logo depois até International. E junto com tudo isso chega a Mercedes-Benz, que traz para o Brasil, né? A empresa chega no Brasil, tenta colocar um primeiro veículo ali para ver o que dá, né? Para sentir o mercado. E o primeiro caminhão que a Mercedes-Benz traz para o Brasil é o 312, né, que alguns aí chamam de torpedo, eu aprendi da esquina a chamar de bicudinho. Então era o Mercedinho bicudinho, tá certo? Caminhãozinho clássico, tudo mais. Para mim, não é assim... aí são questões... O meu pai era fã do bicudinho. Meu pai era fã. Tanto é que até ele parar de trabalhar, até vender a empresa, ele tinha caminhão bicudinho ainda. Para mim eu não gostava não, eu achava um caminhão meio esquisitinho, aquele volantinho, não me dizia nada. Aquele caminhão, e até hoje, se me aparecer, lógico, aparece num preço bom, a gente mexe aí, pega,
restaura, etc, né? Mas não é um caminhão assim que eu vá babar no caminhão. Eu sempre gostei dos caminhões mais brutos. Sempre gostei de caminhão mais bruto. Eu sempre gostei. Na sequência sai o chamado cara chata, o 321, que é praticamente o mesmo caminhão, mas cara chata, né? Algumas inovações. E aí é que começa a 1519, vai nascer logo na sequência. Porque daí a Mercedes-Benz decide também colocar no mercado brasileiro um caminhão um pouco mais bruto, um caminhão para aguentar mais o tranco, para poder trabalhar como cavalo mecânico, caminhão trator para puxar semi-reboque. E aí aparece então no mercado brasileiro o Mercedes 331, LP331. Para quem não entende, mesmo na época que isso acontecia, a pessoa olhava, achava que era a mesma coisa, porque a primeira série dele é a mesma cara do 321, idêntico, tá? Você só vai perceber que é diferente porque eles eram normalmente sempre com cabine leito e rodas raiadas. O carro tinha roda raiada. Agora, em termos mecânicos, é outro carro, tá? Aí já entra o motorzão, né? Um 355/5. Os primeiros 331, eles eram com reduzida no diferencial. Estou fazendo com essa mão porque a reduzida era aqui no canto do painel. O Fenemé é reduzido do lado direito do painel. O Mercedão, como meu pai chamava, o Mercedão é com a reduzida do lado esquerdo. Tá. Aí eu não vou precisar para os senhores datas, etc, porque eu vou mentir. Se eu falar, entendeu? Eu não tenho esses dados. Mas quem tiver mais interesse, os senhores acham aí em Wikipedia que eu me nego a eu ir lá olhar para falar aqui. Eu acho que é uma falsidade ideológica isso. Eu sei que do 331, ele passa por algumas inovações, entra isso, entra aquilo, sai com direção hidráulica, não sai. Aí eu sei que uma hora ele vira 1520. Farol quadrado na frente. Farol quadrado na frente, tá certo? Ainda cara chata. Muito bem. Farol quadrado na frente. Roda raiada, caminhão preparado para ser caminhão trator e assim por diante. Do 1520, a Mercedes-Benz, no início dos anos 70, decide cortar a produção de veículo cara chata. Quem é mais ligado aí, gosta mesmo de história, conhece mesmo a história da Mercedes-Benz aqui no Brasil, sabe que por 1 ou 2 anos, talvez, alguma coisa assim, eles ainda forneceram caminhão cara chata sob encomenda. Prefeituras, empresas muito grandes que queriam. Então chegou a sair na época já cara chata com motor de 1113. E aí que eu quero tocar nesse assunto. As pessoas olham, especialmente porque a carinha ali da 1519 é muito amigável, né? Uma carinha muito amigável, lembra muito o 1113, lembra muito o 1111, que são as cabines semi-avançadas, como deram o nome. Parece que é o mesmo caminhão, parece que ali dentro é tudo igual, e não é. Nesse momento, a Mercedes-Benz tem no Brasil 2 segmentos de motores, tá? Eles têm um motor de 6 cilindros, que é o motor O352, 6 cilindros. Porém, é um motor pequeno. São 6 cilindros que dá 6,5 litros, mais ou menos, alguma coisa nesse tocante aí. Perfeito. Aqui é um lado. O352, tá? Que é o motor do 1113, fundamentalmente, do 1313 e assim por diante. E paralelo a isso, já vindo desde o 331, vem o motor 355/5, que é um motor de 5 cilindros. Porém, apesar de serem 5 cilindros, é muito maior que o motor 352, é um motor de 9 litros, 9,5 litros. Então é um motor muito maior, tá certo? Então tem muito mais força. O sistema de câmbio também é outro. Agora, numeração de câmbio Mercedes eu não vou saber falar para vocês, tá? Tem aí os números, G, não sei o que, tal, não sei. O câmbio do 1113 é o câmbio 5 marchas, primeira para trás, igual o câmbio da Scania nossa, do Flecha Azul. Primeira para trás, segunda, terceira, quarta, quinta e ré. Eu sei que esse câmbio foi passando por inovações, mas essas primeiras séries desse câmbio 5 marchas, lá já em 70, 71, a primeira era seca. A primeira não tinha sincronizado. E segunda, terceira, quarta e quinta eram sincronizadas. Portanto,
Sendo sincronizada, espera-se que você faça a mudança de marcha usando a embreagem, né, pressionando o desembreie, e pode fazer com uma debreada só, se bem que a maioria dos motoristas da época, por costume, trabalhavam com 2 embreadas. Caminhão que tem sincronizado não se deve forçar a mudança sem embreagem, exceto que você quebrou uma embreagem, aconteceu alguma coisa, estourou um cabo de embreagem, você, para não ficar na rua, você vai tentar andar um pouco, mas não é o ideal. Enquanto a 1519 tem um câmbio que não é câmbio Mercedes, é um câmbio ZF, de 6 velocidades, com a primeira para frente, então se torna um câmbio igual ao da minha Frontier em termos de posição, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e a ré igual do Fusca, em cima da segunda, tá certo? A ré em cima da segunda. E caixa seca. Portanto, ideal de se trabalhar é você usar a embreagem na saída, na primeira marcha que você sair, e a partir dali você mudar suas marchas no tempo sem usar a embreagem, você vai conseguir um resultado mais efetivo e vai, uma vez que você pega experiência como trabalhar com esse tipo de carro, você vai minimizar as chances de arranhar a marcha e de ter dificuldade na mudança. Chegamos na 1519, então. Chegamos na 1519. Quando deixa de existir o cara chata, passa a ser a cabine semi-avançada, o veículo passa a se chamar Mercedes-Benz 1519. Existia a 1519 cabininha, claro, né? Mas a 1519 se diferenciou muito por ser cabinada, por ter a cama, inclusive 2 camas, né? Agora, uma curiosidade, para quem nunca percebeu, vamos dar aqui uma senha para os senhores aí, tá? Um detalhezinho que denuncia que a 1519 é 1519. Quem estiver chegando por trás de uma 1519 assim na estrada, vocês olhem ali o paralama dianteiro, obviamente, do caminhão, e vocês vão ver que a 1519 tem um ressalto no paralama perto ali do estribo, enquanto 1113, 1313, 1513, 2013, 2213, que eram os caminhões disponíveis na época, não tem aquele ressalto. A 1519 tem o ressalto, tá? A 1519 se mantém praticamente imutável durante a década de 70. Em 74, se eu não estou enganado, em 74, a Mercedes-Benz quer competir no mercado dos caminhões pesados, né? Para trabalhar com carreta 3 eixos, porque a 1519 ela teria uma aplicação para carreta 2 eixos devido ao peso que ela pode levar, que ela aguenta. Então, para a Mercedes-Benz competir no mercado 3 eixos, entra então em cena a 1924, que é um motor 355/6. Portanto, é o mesmo padrão de motor da 1519 com 1 cilindro a mais. Aí não tem jeito, aí não dá para usar a mesma cabine, porque o motor ficou muito grande. O da 1519 já avança um pouco dentro da cabine. Então o que faz? Fica aquele Mercedes mais bicudão. 1924. E aí aparecem os apelidos, tá? Aparecem os apelidos. A 1519 passa a ser apelidada de brejeira. A 1924 passa a ser apelidada de Teresona, tá certo? Brejeira e Teresona. O porquê dos apelidos? Eu vou falar a versão que eu sei. Se a versão é verdadeira ou não é, não sei. Com certeza os senhores vão poder colocar aí suas observações e se alguém sabe alguma outra história, por favor, compartilhe. A brejeira passa a se chamar brejeira por ganhar fama de, quando no caçambão, ser um caminhão muito bom para entrar e sair dessas obras, né, esses terreiros, esses locais assim, de solo meio macio, meio brejo, e consegue entrar e sair bem pela sua condição reduzida e tudo mais. E a Teresona, a versão que eu conheço, é que era comparado com uma Scania Jacaré, comparado com um Fenemé 210, era um caminhão mais barato na época. Portanto, seria a rota de fuga, de escape, para um motorista empregado conseguir ter o seu primeiro caminhão próprio. Então seria uma ligação com o Teresona, a Teresa, aquela corda que o presidiário usa para fugir
do seu cárcere, né? Feita a partir de lençóis, não é isso? Essas são as versões que eu conheço. Se é isso, eu não sei, tá? Mas foi assim que eu ouvi falar na época, né? As coisas continuam, existem evoluções. Na verdade, na brejeira, as evoluções, assim que eu conheço, né, não são tantas não. Ela é praticamente o mesmo caminhão a vida toda. O que eu sei que muda, vamos focar aqui em 15 e 19, que é o que a gente está falando. A brejeira até 78 é volante branco, 79 é o único ano que é o volante preto liso, que é o que nós temos, bem lisinho, brilhante. 80 ela passa a ser aquele volante preto meio enrugado, tá? Ainda fininho, mas passa aquele volante preto meio enrugado. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu acredito que eu sei da brejeira, se eu não estou enganado, em 76 ou 78, alguma coisa assim, por 1 ano ou 2 anos, sai a opção da brejeira ter reduzida de diferencial, botãozinho de reduzida de diferencial nela. Acredito eu que é quando é chamada de GV, mas isso é descontinuado, porque eles percebem que não funciona muito bem. Essa é outra questão da brejeira. E em 83, se não me engano, é o último ano da frente redondinha igual a nossa, 84 passa a ser frente preta, tá bom? E isso é uma coisa que eu sempre quis ter uma brejeira, mas muita gente, a maioria, pega uma 78, 79, etc. e coloca a frente preta. E aí eu não ia conseguir reformar o caminhão e manter aquela frente preta, que ia me machucar muito, e ao mesmo tempo também voltar para o original dá um gasto complicado para mim. Então, por isso que eu estava esperando um dia achar uma brejeira com a frente original, tá? A frente preta eu não acho bonita, em resumo. Um pouco mais para frente, por questão de nomenclatura da Mercedes-Benz do Brasil, a 1519 deixa de existir e passa a existir a 2220, que é praticamente o mesmo caminhão, tá? Praticamente o mesmo caminhão. Na família das brejeiras ainda, da época da 1519, passa a existir a 1524 e a 1525, né? Aí já trabalhando com câmbios de 8 marchas, 2 caixas, né? Aí começa a existir esse motor 355/5 turbinado, tá certo? Outra questão interessante é que a brejeira era esse freio misto, né? Esse freio conjugado, ar e óleo, enquanto a 1525, a 1524, a 1525 já é freio a ar, tá certo? Se não me engano, o último ano de 1519 mesmo, que é 84, 85, não sei, passa a ser freio a ar, finalmente, né? Mas aí no outro ano já passa a ser chamado de 2220, tá certo? Na sequência, os motores de 5 cilindros, eles terminam sendo... eles continuam existindo na Mercedes-Benz, né? E já nas próximas gerações começam a equipar o 1630, 1635, 1634, 1635, esse tipo de caminhão. Uma curiosidade que eu quero falar aqui, levantar com os senhores, é o seguinte: eu escuto muito, né, pessoas que não são assim, bem do mundo Mercedes-Benz, etc., fazendo comentários assim: gozado, eu tive um 1518 e o câmbio não era tão ruim igual esse daí da 1519. Escuto muito isso. Quando a pessoa fala isso, eu já percebi que a pessoa tinha dificuldade em dirigir 1519. Mas lógico que o 1518 é diferente da 1519 e muito diferente. O 1518 é de uma outra linhagem. O 1518 ele é, na verdade, um 1513 turbinado. Então ele vem do motor, vem da escola do motor 352, 366, ele vem da escola do câmbio de 5 marchas, então é outra categoria de caminhão. 1519 é outra história, porque daí ficaram números próximos, mas 1518 e 1519 não tem nada a ver um caminhão com o outro mesmo, entendeu? 1518 é outra linhagem, tá bom? Então eu espero aqui ter conseguido compartilhar um pouco só
um pouco, a ideia era só essa, compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre brejeira e por que a brejeira está no momento em alta aqui no canal, né? Que a gente está mexendo bastante, tá bom, gente? E aí isso também acho que responde um pouco algumas dúvidas. Volto a dizer, desde que os comentários sejam aí gentis e educados, todos serão amplamente divulgados, caso tenha alguma coisa a acrescentar ao que eu falei, e com certeza existe muito a ser acrescentado, não tenho dúvida disso. Muito obrigado por acompanharem. Tenham todos aí um excelente dia e semana e logo a gente está de volta. Um forte abraço.